Saúde, luz, paz e prosperidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Canário Porta da Lua. Este canal tem o objetivo principal de auxiliar criadores, amantes da ornitocultura, da canaricultura, auxiliar no processo de manutenção, nas suas práticas diárias, a todos os amantes, né, da criação de aves como pets, como animais domésticos. Nós criamos canários de cor e porte, também SRDs. Eu sou Ailson, um criador e preservador, como todos que criam, são preservadores da espécie, das espécies. É muito bom criar essa consciência íntima de que, além de criadores, nós somos preservadores, porque se não fosse a criação doméstica, eles não existiriam. Essa é a grande verdade. Nós precisamos tornar isso cada vez mais conhecido, né? E ter essa consciência íntima de que nós somos os preservadores, os mantenedores dos canários e de outras espécies de aves, de pássaros que nós criamos em ambiente doméstico. Pois muito bem, hoje nós queremos levantar uma pequena questão a respeito dos canários, mais especificamente melânicos e lipocrômicos. E a questão é: os canários melânicos são mais resistentes do que os lipocrômicos? É essa questão que serve de apoio, de ponto de reflexão para o nosso comentário de hoje, para os nossos comentários. Quando nós falamos em resistência, nós estamos falando em imunidade, né? Seriam os canários melânicos mais fortes, mais imunes a determinadas doenças, mais resistentes às enfermidades do que os canários lipocrômicos? Você que é criador de canários, o que é que você tem a dizer a respeito disso? Nós gostaríamos que você fizesse seu comentário após assistir o vídeo, colocasse o seu comentário, desse a sua opinião. Aproveite para dar o like ou o dislike. Se gostar, dá o like. Se não gostar, dá o dislike. Mas não esquece de modo nenhum de fazer o seu comentário. Seu comentário é super importante, porque ele enriquece, né? Ele dá brilho e ele enriquece esse vídeo e o assunto, porque existem coisas que nós não sabemos e que você sabe e que você pode estar contribuindo, né, para enriquecer esse material com mais informações, com informações adicionais que vão ajudar outras pessoas que vão ver esse vídeo, né, e que vão fazer uma escolha mais consciente na hora ou vão tratar com mais cuidado os lipocrômicos em detrimento dos melânicos. Com isso eu estou querendo já adiantar a minha opinião. Eu, particularmente, acredito que os melânicos são mais resistentes do que os lipocrômicos. Para os novatos, me desculpem aqueles que sabem o que é lipocrômico, que sabem o que é melanina, mas existem pessoas que estão vendo um vídeo de canários pela primeira vez, que estão começando a criar canários, que ainda estão patinando no mundo dos lipocromos e das melaninas. Então nós precisamos dizer, meu caro amigo iniciante, o lipocromo é aquela cor amarela, tá?
são aqueles canários de cor amarela ou de cor vermelha, né? E quando nós falamos lipocrômicos é porque é todo amarelo, porque é todo vermelho, porque pode ter melanina e ter lipocromo, ou pode ter lipocromo e melanina em proporções variáveis, né? Mas quando nós falamos lipocromo, canário lipocrômico, é aquele canário amarelinho, é aquele canário vermelhinho, tá? O lipocromo pode ser aquele canário amarelo que tem a zeaxantina, que tem a luteína como corante que ele metaboliza e que faz com que ele fique amarelinho. O vermelho, o lipocromo, aquele vermelho, aquele que come cantaxantina para ficar bem vermelhinho, mas não adianta também dar cantaxantina e dar luteína achando que todo mundo vai ficar vermelho e amarelo, porque tem que haver uma predisposição genética para que o canário possa absorver esses corantes naturais, tanto a luteína quanto a cantaxantina. Então, para que o canário conseguisse ficar vermelho, foi necessário ir buscar os genes lá do tarim da Venezuela, fazer uma hibridação, misturar o sangue, criar um animal híbrido fértil que trouxesse essa possibilidade de incorporar ao canário, aos serinos canários, o gene que possibilitaria a metabolização da cantaxantina e faria com que, ao comer cantaxantina, ele ficasse vermelho. No canário ancestral já existe, né, essa herança genética, né? Já existem os genes que metabolizam alimentos que têm luteína e que têm zeaxantina e que fazem com que esses canários fiquem amarelos ou que tenham amarelo misturado com as melaninas e aí vem o verde, mas aí é outra história. O importante para não embolar agora é que você tenha consciência de que quando a gente fala lipocrômico está falando do amarelo, está falando do vermelho. E nós colocamos também o branco, apesar de saber, de ter consciência de que branco não é lipocromo. Pelo contrário, é a ausência do lipocromo, né? Mas nós colocamos o canário branco, o canário amarelo e o canário vermelho como no grupo dos lipocrômicos, vamos dizer assim. E aí nós temos aqueles canários que tem a luteína. A luteína que pode ser amarela, amarela, que pode ser marrom, que pode ser a melanina, aliás, desculpe, justamente a luteína pode ser amarela assim. A gente está misturando as coisas aqui. A melanina, que pode ser marrom, né? Que pode ser negra, né? E tem também a feomelanina, que tem aquela cor mais de ferrugem, né? Então, os canários melânicos, eles são caracterizados pela cor escura, porque eles têm essa melanina tanto misturada ao lipocromo, é o caso dos canários verdes, né? Quando a gente vê um salsinha, vamos dizer assim, quando a gente vê um canário verde, né? Quando a gente vê um canário azul, a gente está vendo ali lipocromo e melanina. Não existe canário melânico puro. Um canário melânico puro, ele não teria nem um pingo de lipocromo, e eu ainda não encontrei, né? Então, geralmente os canários melânicos, eles são canários escuros, que tem, por causa da melanina marrom, da melanina negra, né? Da eumelanina e da feomelanina. E eles também têm uma característica que é bastante interessante, que são aquelas escamas, aquelas estriazinhas, né? Nas costas a gente encontra muito. Nos ágatas, nos canelas, né? E em outros pássaros, nos cobres, né? Nos azuis, nos verdes e em outras aves
que tem em outras mutações nos féus, né? E em outras aves que têm a melanina em sua composição numa escala predominante. Então, o que nós colocamos aqui é que naquelas aves onde predomina a melanina, predomina esse marrom, predominam essas estrias marrons, negras, nós temos observado que essas aves são mais resistentes a determinadas doenças, principalmente a fungos, doenças de pata, doenças respiratórias, acometem muito mais o canário branco, o canário amarelo, o canário vermelho, do que aquele canário que, apesar de ter vermelho, de ter amarelo, de ter branco lá na sua composição, tem muita melanina, tem muito marrom, tem muito negro. Esses canários que são predominantemente melânicos, onde a melanina é maior do que o lipocromo, ao nosso ver e pelo que nós temos observado durante a criação, nosso processo de criação de canários, eles são mais resistentes às doenças. É isso que nós temos observado durante esse tempo em que nós criamos canários. Cafezinho esfriou. A gente esquece, né? Pois o canário branco, ele precisa ser muito bem cuidado, ter muita higiene na gaiola, porque ele tem uma grande propensão a fungo. E a entrada é a pata, ele tem muita propensão, né? Mas o canário branco, não estamos falando que branco é lipocromo, não, pelo amor de Deus. Mas o canário amarelo, o canário vermelho, eles também têm propensão a doenças de patas, a doenças respiratórias, com muito mais prevalência do que os canários melânicos. Os canários melânicos parecem ser muito mais resistentes. E quanto mais melanina tem, quanto mais escuro quanto mais a pata é escura, mais o bico é escuro, mais resistentes são. Essa é uma observação nossa, empírica, não está validada por nenhuma autoridade científica, por nenhum conhecimento científico. É o que nós observamos no nosso canarinho, é o que nós observamos durante a nossa prática. Se você observa o contrário, coloque aí. Faça a sua observação, diga, rapaz, eu crio aqui amarelo e crio também melânico, eu acho que é tudo igual, que a doença que dá em um, dá em outro. Ou então diga, não, eu concordo, ou então eu discordo. Nós gostaríamos de abrir a discussão e de ouvir e de ver, de ler o seu comentário. Na nossa opinião, os melânicos são mais resistentes do que os lipocrômicos, mais resistentes às doenças. E na sua opinião? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal se ainda não é inscrito. Saúde, luz, paz e prosperidade.